Bem-vindos a mais um episódio de Por Detrás da Experience. Estamos aqui novamente com Patrícia e ao longo destes 11 anos passaram pelo Experience milhares de mulheres. Mulheres com histórias, com desafios, com sonhos e conquistas. E são completamente diferentes entre elas, certo? E hoje eu queria perceber um bocadinho o que é que aprendeste ao ouvi-las durante estes anos. Ou seja, depois de milhares de conversas, existe alguma coisa que seja comum entre todas estas mulheres? Existe muita coisa em comum e ao mesmo tempo nada a ver entre estas mulheres, mas tirei aprendizados de cada uma delas que passou por aqui. E foi muito isso também que me fez querer criar o Experience, por perceber que, na verdade, elas foram passando por situações que outras mulheres também passaram e que poderia ajudar outras mulheres. E então aprendi muito com cada uma delas. Muito do que eu sou hoje é por ter tirado um pouquinho de cada uma delas, ah, tanto de coisas boas como menos boas. Existe, por exemplo, uma mulher que eu inspiro muito nela, mas é naquilo que eu não quero, e ela sabe disto, é aquilo que eu não quero para mim, porque a verdade é que nós andamos sempre atrás de qualquer coisa, não é? É o trabalho, sempre atrás do dinheiro e queremos a estabilidade para os nossos filhos, para o futuro dos nossos filhos, e ao fim, quando damos por ela, nós trabalhamos tanto e ao fim os nossos filhos voam e de que é que nos serviu, por um lado, porque nesse caso em específico ela trabalhou tanto, não viu os filhos crescer, e neste momento ela tem problemas de saúde, os filhos não estão com ela e não valeu de nada. Por isso é que eu tiro muito de cada uma delas, aprendo muito com cada uma delas, e a experiência surgiu para nos proporcionar também esse cuidado que elas não foram tendo com elas, e é exatamente isso que eu me foco muito. Então existem sentimentos, preocupações que surgem repetidamente, certo? Independentemente da idade, da profissão ou da fase da vida. Exatamente. E quais são esses repetidos que tens encontrado pelo caminho, por exemplo? Por muito que sejam profissões diferentes, idades diferentes, nós também somos mulheres diferentes, mas acabamos por cometer todas o mesmo, que seguir todas a mesma linha, não é? Nós andamos todas atrás do mesmo, queremos todas o mesmo. Há sempre ali um ponto em comum em todas nós. E na tua opinião, porque é que há tantas mulheres com dificuldade em colocar-se em primeiro lugar? Eu acho que a própria sociedade e a forma como também somos educados acaba por influenciar muito, não é? Porque parece que se nós não formos aquela mulher forte e que dá conta de tudo, somos menos mulher do que as outras, ou que os nossos antepassados, porque as nossas mães também faziam, ou as nossas avós e não sei o quê. E acho que é muito isso. E eu estou aqui para tirar um pouquinho essa ideia, porque nós podemos ter isso tudo, que não deixamos de ser, mas com alguma qualidade. Exatamente. E porque é que essas mulheres que têm essa dificuldade, o que é que lhes poderias dizer a elas? Porque raramente fazem esse tipo de opção para elas mesmas. Existe muita coisa que tem que ser trabalhada para elas entenderem, porque nem sempre se consegue ter este tipo de conversa assim numa primeira abordagem. É Hum. uma coisa que se vai trabalhando e vai mudando gradualmente. Primeiramente, claro que sim, tentar fazer-lhes ver a vida de outra forma, ver que são merecedoras de cuidar também, de serem cuidadas também, e que o facto de se cuidarem não é egoísmo, porque nós pomos sempre os outros à nossa frente, e é o que acontece a muitas das mulheres que passam por mim, que passaram por esta clínica, que passam pela minha vida. É o egoísmo, é acharem que é egoísmo cuidarem delas ou porem-se à frente dos filhos, dos maridos ou das outras pessoas. Quando o meu principal objetivo é fazê-las entender que o cuidarem-se em primeiro é cuidar dos outros também. Achas que isso acontece por nós vivemos numa sociedade onde aparentemente estar ocupada
é que está correto, certo? Exatamente. Parece que se não estiveres a fazer alguma coisa, não estás a ser útil, certo? Exatamente. Então, achas que as mulheres se permitem parar? As mulheres não sabem parar. Eu noto muito isso. Nem é. Elas até elas precisam, mas não conseguem ter essa percepção. E é muito por isso, por a própria sociedade, as próprias pessoas porem essa pressão, essa exigência em cima delas, de nós, não é? É preciso fazer aqui um trabalho mental para conseguir ver as coisas de outra forma e permitir-nos saber parar. E quando tu recebes essas mulheres que até estão a precisar de parar e que entram na tua sala, entra uma mulher e sai uma mulher completamente diferente. O que é que tu achas que acontece durante essa hora, esse serviço experience que tu prestas? O que é que tu achas que acontece durante esses minutos em que elas estão aí contigo? Eu tento fazê-las ver outra perspectiva da vida, porque é exatamente o que falámos até agora. É entrarmos em piloto automático e achamos que é assim, que é o correto. Não há certo nem errado, e cada um tem a sua vida e a sua forma de ser e de estar e de reagir, mas se pudermos encontrar um equilíbrio entre tudo, é isso que eu pretendo. Porque, claro, que o que funciona para mim não tem que funcionar para ti ou para outra mulher qualquer. E está tudo certo, são vidas diferentes, realidades diferentes, somos pessoas diferentes, mas podemos tentar encontrar uma forma mais leve de, de viver, de levar a vida mais leve connosco próprias, porque muitas vezes nós somos muito mais connosco, somos as nossas piores inimigas, somos mesmo. Por isso, nós primeiramente temos que ser simpáticas connosco. Exatamente isso. E porquê é que tu achas que essa pausa, né, durante a estadia na tua marquesa, porquê é que tu achas que essa pausa tem tanto impacto na autoestima, no cuidado, no olhar-se de uma forma diferente para o espelho? Primeiramente, hum, acaba por ser o único momento que elas tiram para elas. Eu tenho essa noção, eu vou ouvindo, e claro que tenho essa noção que são vidas corridas e dentro da azáfama dos dias delas é o bocadinho que elas tiram para elas, se calhar, num mês. Uhum. Por isso, aí eu dou tudo. Tento mesmo que seja realmente uma experiência e que elas sintam que valeu a pena, que olha, é uma espécie de terapia. É exatamente isso que eu pretendo que seja e que aconteça, no fundo, nos meus atendimentos. É elas serem bem recebidas desde o primeiro contacto, desde a chamada da mensagem, ou quer que seja, desde o toque à campainha, desde a recepção à porta, de servirmos o chazinho, de acompanhar à sala, de acomodá-las como deve ser, a sala bem com a temperatura certa, o ambiente certo, as velas, a decoração, a música, tudo isso é pensado ao detalhe para proporcionar realmente uma experiência e para que elas se sintam tranquilas e consigam desligar do mundo lá fora, pelo menos naquela meia hora ou uma hora que estejam aqui, poderem desligar e sentirem-se únicas, merecedoras e especiais. E porquê que achas que ainda existe aquele estigma de a mulher pensar que tirar esse bocadinho para si mesma é egoísmo da parte delas? É, continuo a achar que tem a ver com o meio, com a sociedade, com o que nos é incutido desde pequeninas. Acho que é muito por aí. E não conseguem ver de outra forma. Não sei, se ouvires uma mulher dizer: eu não faço porque não tenho tempo para mim, como é que achas que é a tua reação? Que não é bem um achar, porque eu tenho a certeza que já ouviste. Muitas vezes. Acho que é das coisas que eu mais ouço. Primeiramente, eu acho que nós só não temos tempo para aquilo que nós não queremos. Se nós quisermos muito, arranjamos forma. Se adoecermos, nós vamos tirar Vamos ter que tirar esse tempo, não é? nós ou os nossos. Até podemos deixar para segundo plano, não é? Mas se for um filho nosso, nós vamos, não é? Logo, a correr. Está tudo certo com isso. Eu sou essa pessoa. E não é só com filhos. Mas poderia que, se ela quiser realmente, ela consegue. Nós conseguimos tudo o que nós quisermos. Nós quisermos, nós conseguimos. E nós sabemos disso. Temos esse poder. E além disso,
vai fazer toda a diferença na vida dela. Sem dúvida que faz. É só permitirem. E agora indo um bocadinho mais a fundo nas conversas que poderás ter, ah, qual é ou quais são os maiores medos dessas mulheres que te aparecem? Acho que de não serem suficientes. Acho que é o principal. Uhum. É a tal comparação. Só porque aquela mulher conseguiu, faz, acontece e não sei o quê. Eu também, eu só porque não faço, sou menos do que ela. E não tem nada a ver. Nós somos mais que suficientes ao nosso jeito. E é o que eu digo sempre: são realidades diferentes, vidas diferentes, pessoas diferentes, e nós vamos adaptando à forma que nos faz mais sentido. Por isso eu acho que é a principal, é mesmo acharem que não são suficientes. E agora o lado oposto, e os sonhos que aparecem? Assim, algo que te tenha impactado quando te contaram. Assim, eu sou bem intensa, por isso não, acho que não houve assim nada que me tenha impactado, mas que me tenha deixado sempre muito feliz. E eu sou a primeira a encorajar e dizer: não, bora para a frente, para aí é que é caminho, o objetivo é esse. Por isso é foca no sonho e vamos em direção ao sonho. Não houve assim nada que me tivesse impactado, mas fico muito feliz por ver sonhos que muitas de nós mulheres temos, como o de ter filhos, de casar, que quase todas as mulheres têm esse sonho, não é? Ahm, e é muito giro eu ir acompanhando a realização deles. E depois de tantas histórias que ouviste, hum, qual foi a maior lição que aprendeste? A maior lição, sem dúvida, que realmente nós somos mesmo as nossas piores inimigas e, sem dúvida, somos nós que criamos as crenças de que não conseguimos, não somos capazes, e com muitos exemplos que foram passando por aqui eu fui percebendo que afinal nós conseguimos realmente se nós quisermos, e a deixar a inimiga lá fora porque ela não nos acrescenta nada. E para encerrarmos, qual seria a mensagem que gostarias de deixar às mulheres que te estiverem a ouvir neste momento? Então, Miranda, sem dúvida, eu acredito muito no poder de todas as mulheres. Todas. Não há limites. Elas. Ao longo dos anos temos percebido que as mulheres são muito mais fortes do que aquilo que imaginam, que o problema principal é passarem tanto tempo a cuidar dos outros e se esquecerem de olharem para elas mesmas. Mesmo. E às vezes uma simples hora numa marquesa Pode mudar. ou numa mesa de uma nail designer pode mudar tudo. Obrigada novamente por este bocadinho e encontramos-nos no próximo episódio.